Olá, paz do Senhor. Hoje eu vim aqui, gravar mais um vídeo para vocês, contando as minhas experiências que eu tenho com Deus. E dessa vez eu vou contar para vocês quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, Já contei para vocês em outros vídeos que eu tive uma experiência com Deus ainda criança também, que Deus ele falava comigo. E a minha primeira experiência que eu tive assim com Deus, assim, foi quando um homem tentou abusar de mim, que estava me levando para subir uma rampa, e eu vi dois anjos, e os anjos falaram comigo: corra, E ali foi a primeira experiência assim que eu tive com Deus e que eu vi os anjos do Senhor me dando livramento, Me livrou ali da mão daquele homem, Deus ele tem sido muito bom, na minha vida. Eu tenho visto Deus na minha vida, mesmo eu passando por lutas, mesmo eu passando por dificuldades, eu vejo Deus na minha vida. Mas quando você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, quem disse que você não passa por lutas? Aí é que você passa. Aí que você vê mesmo a mão de Deus sobre a tua vida e você vê o poder dele, mas você também vê as lutas, as guerras, mas ele não te deixa momento nenhum. Ele não deixa você, ele não abandona você. Somos nós que abandonamos Deus, somos nós que distanciamos dele. E quando a gente se distancia de Deus, porque com Deus a gente consegue vencer as lutas, não é verdade? E quando a gente está afastado dele, a gente não suporta. Não suporta. Então, Deus não abandona ninguém. Deus ele não deixa seus filhos para trás. Somos nós que abandonamos e depois ficamos reclamando, blasfemando, Por quê? Por que que o Senhor deixou? Claro, Deus ele permite coisas acontecerem na nossa vida. Ele permite, sim. Ele permite. Mas não significa que ele te abandonou ou ele te deixou, E eu tenho visto Deus na minha vida. Hoje eu entendo os propósitos de Deus para minha vida, Eu já sofri muito e sofro ainda. Não estou dizendo assim que eu sofro no meu casamento. No meu casamento é uma bênção, Mas assim, eu passo por lutas, eu passo por dificuldades, mas eu vejo Deus na minha vida. Ele vem e supre as nossas necessidades. E ele permite para você amadurecer, para você ficar mais próximo dele, para você não abandoná-lo. Porque se você ter tudo aquilo que você quer e deseja, vai chegar um ponto que você vai deixá-lo, vai esquecer. Então as lutas vêm para que a gente firma mais na presença dele, não é verdade? Quando a gente está passando por lutas, o que a gente faz? A gente dobra os joelhos, entra em oração, a gente fica mais perto, vai ler a Bíblia, para que a gente consiga vencer as lutas, mas só conseguimos vencer quando estamos com Ele. Então hoje eu vou contar para vocês que no meio da minha dor, criança, triste, angustiada, Ele falou comigo. Eu vim de um lar destruído. Meus pais separaram. Uns foram com a minha mãe, outros ficaram com meu pai. E eu fui aquela que fiquei com meu pai. E a minha mãe chegou para nós e falou que ia separar do pai. Vou separar do pai de vocês. E em breve eu venho visitar vocês. E ali eu perdi tudo. Porque eu tinha uma coisa com a minha mãe, eu tinha uma ligação muito forte com ela. E eu era aquela que as crianças iam brincar, iam se divertir, e eu ficava ali com a minha mãe. Eu ficava no quarto escrevendo, desenhando, Eu nunca fui aquela de estar ali. Não, eu sempre era mais reservada. Então, tipo assim, eu perdi tudo. Quando ela chegou e falou isso, que ela começou a pegar os móveis e pôr no caminhão,
eu comecei a entrar em desespero. Eu não sabia o que fazer. E terminou ali de colocar os móveis, ela foi pro ponto de ônibus. Tava ela, minha irmã mais velha, uma amiga, e os meus outros irmãos que ela levou com ela. E ali eu fui até o ponto de ônibus. E quando o ônibus surgiu na estrada, lá naquela terrinha, né, de chão, eu entrei em pânico, né? Entrei em desespero, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, não me deixe, me leva também, por favor. E ela falou, eu não posso, né? Éramos em 6. E eu não posso, mas eu volto para buscar vocês. E ali quando ela entrou no ônibus com meus irmãos, eu não suportei. Eu fiz xixi na hora, nas calças. E veio uma pessoa, segurou e levou para casa. E casa pequena, você sabe, empurrou a janela e me colocou, né? Eu passei pela janela. E ali eu fiquei gritando, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Ali, naquele momento, eu perdi tudo. Eu perdi a pessoa que eu mais amava, né, ali, que mãe é mãe, né? Então, às vezes eu não tinha vontade de ter filhos, e principalmente meninas, porque eu tinha medo das minhas filhas passarem por tudo que eu já passei, né? E ali eu fiquei triste, sentada no sofazinho, chorando toda de xixi. E aí eu olhei para o céu e comecei ali a ficar olhando para o céu. E aquela dor, gente, era uma dor que não passava, não passava. Você sabe o que é você ver a pessoa que você ama ir embora, te deixar para trás? Claro, tinha meu pai, mas eu tinha um vínculo maior com a minha mãe, né? E ali para mim eu perdi tudo. Eu perdi tudo. E ali eu fiquei deitada naquele sofá, lembro como hoje. E ali com aquela dor, e eu passava a mão assim no meu coração de dor, e eu espinhava o negócio nas minhas pernas, porque eu não estava aguentando de dor. E ali eu fiquei. Passou um tempo, tudo em silêncio. Eu ouvi a voz de Deus falar assim comigo: vai ficar tudo bem. E eu fiquei procurando, e eu olhei, mas não tinha ninguém. Vai ficar tudo bem. E ali aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza que estava no meu coração, saiu na mesma da hora. E eu fiquei sem entender. Eu falei, cadê aquela dor que eu estava sentindo no meu coração? E eu levantei daquele sofá e comecei a procurar na casa. Quem falou comigo? Eu não entendia nada. Eu não sabia de nada. Mas eu já era outra criança. Ah, você ficou ainda com saudade? Sim, eu ficava com saudade, mas aquela dor que eu estava sentindo forte passou. Eu não entendia as coisas de Deus. Nessa época eu morava em frente a uma igreja católica, eu lembro como hoje. E ali eu fiquei procurando aquela voz que me acalmou. Vai ficar tudo bem. Eu só ouvi isso e a tristeza saiu do meu coração. Aquela tristeza profunda. E eu estava lendo hoje, né, para confirmar mais assim na palavra. Eu fui ouvir uma mensagem e a mensagem, ela caiu falando bem assim, em Salmos 46, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Gente, se vocês soubessem o quanto a palavra de Deus cumpre na nossa vida, o quanto ela cumpre, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, começa a ler a palavra. Aqui é o próprio Deus falando com você.
Tem momentos que você não vai entender, mas vai chegar momentos que você vai entender. Lá na frente você vai entender, né? E Ele é o socorro bem presente naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza. Ele chega. É por isso que diz que venha todos aqueles que estão sobrecarregados, né? Vem, que Ele é o alívio, e Ele é o alívio. Gente, começa a se aproximar mais de Deus, comece a buscar mais a Deus. Eu não estou dizendo aqui de religião, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de Jesus. Seja íntimo de Jesus. Tenha intimidade com o Pai. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te despreza. Você aí que está neste momento assistindo esse vídeo, você que está sentindo uma tristeza profunda dentro do seu coração, ei, Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Gente, eu criança, e ali pronto, eu levantei, eu já era outra criança. E eu conto para vocês as minhas experiências que eu tenho com Deus, para você saber que da mesma forma que Ele faz comigo, Ele faz com você. Ah, Anne, qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu acho que é a obediência também. Quando você começa a obedecer e fazer as vontades dEle, você começa a ver o poder dEle na tua vida. Gente, eu renuncio muitas coisas. Você acha que é fácil para mim? Gente, eu também tenho meus desejos, eu também tenho as minhas vontades, mas eu sei que é melhor você perder aquilo que você quer, que você deseja, que você almeja, para você ter aquilo que preenche, aquilo que supre. Não tem preço. Não tem preço. Você pode perder aquilo que a sua carne está desejando, mas você ganha com Ele. É um privilégio muito grande. Gente, se você está se sentindo fraco neste momento, Ele é a tua fortaleza. Se você está se achando, ai, Anne, eu caí, Anne. Ei, todos nós caímos. Faz parte. Mas Ele te levanta. Ele te levanta e te põe de pé, mais forte do que antes. Tudo que nós passamos na vida é um propósito. Tem que passar por isso para a gente crescer espiritualmente, para a gente se fortalecer. Você precisa confiar mais. Você precisa confiar mais. Sabe qual é o problema do ser humano? É que uma pessoa chega para ele e fala bem assim, olha, a minha vizinha fez um trabalho ali de bruxaria, colocou o seu nome na boca do sapo. E sabe o que você faz? Você entra em desespero. Você fica ali, sabe? Você acredita naquilo, você crê. E quando se trata das coisas de Deus, você não crê. Ei, da mesma forma que existem as coisas más, existem as coisas boas. Ei, o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. Deus ele te deu uma arma. Se você começar a fazer disso aqui, você vai ver tudo que está aqui, você colocar aqui dentro, você confiar, ter certeza, convicção, você vai ver
que isso aqui, tudo que está aqui, você vai viver. Você vai começar a viver as coisas de Deus. Da mesma forma que Deus fez no passado, Ele faz no presente, Ele faz no futuro. Você tem que confiar mais em Deus. Você tem que acreditar mais nele. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui tão forte. Eu amo tanto Jesus. Eu amo Jesus. Toda hora eu falo para Jesus, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu amo Jesus. O Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. É Ele que nos direciona. É Ele que nos guia. É Ele que caminha conosco. É Ele. Ele caminha o tempo todo comigo e com você. Você tem o Espírito Santo. Jesus, Ele foi para junto do Pai. Mas Ele deixou o Consolador. Começa a fazer do Espírito Santo o teu amigo. Ah, Anne, você tem muitos amigos? Não, não tenho. Muitos amigos. Eu não tenho. O amigo, meu amigo, é Jesus e o meu esposo. Que eu tenho mesmo. É eles. As minhas filhas são as minhas amigas. Ah, Anne, mas por que você escolheu viver assim? Não, eu não escolhi isso. Tem hora que eu tenho vontade, mas Deus fala assim, você não vai. Você não vai. Eu só vou em algum lugar quando Deus permite. Eu não faço as minhas vontades, eu faço as vontades dele. Porque eu sei que a vontade dele é perfeita, é agradável. Ei, e com ele eu não frustro os meus sonhos. Porque eu sei que ele sempre tem o melhor. Ele sempre tem o melhor. Ele sempre vem com o melhor. Tem tantas coisas que eu desejo. Mas eu sei que tudo é com a permissão dele. Se você tem coisas que você pede para Deus e você não recebeu até hoje, não se frustre. Não se desespere. Porque ele sabe o que é o melhor para você. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando a gente ouve e obedece, a gente come o melhor dessa terra, né? Eu não esperava nunca na minha vida que eu vinha para outro país. Não. E quando eu era criança, que depois que meus pais se separaram, eu morei com um, com outro. Eu já fui muito humilhada. Tô contando para vocês, eu não tenho vergonha, tem que contar. E depois que eu comecei a ouvir a voz de Deus, o diabo ele começou a usar pessoas para me humilhar. As pessoas elas não conversavam comigo. As pessoas só falavam isso para mim. Você não é nada. O seu pai é um alcoólatra. A sua mãe te abandonou. Você não vai dar para o que presta. Sabe o que faziam comigo? Tô contando hoje. Quem nunca ouviu, vai ouvir hoje. E a pessoa que assistir esse vídeo, ela vai saber que é ela, que é com ela. Não tô aqui para citar nome, já perdoei todo mundo. Já perdoei. Mas me chamavam de cachorro. Colocavam um pratinho lá no chão.
e falava: venha, me chamava de cachorro. E eu vinha de 4 patas ali e comia aquela comidinha. E eu ficava quieta. Sabe o que faziam comigo? Me colocava para dormir em pano de chão, no chão. Que eu não era digna de dormir numa cama. E quando eu tava dormindo ali no chão, naqueles panos de chão, eu ouvia a voz de Deus. Deus conversava comigo. Por isso que eu tô aqui contando as minhas experiências que eu tenho com Ele. Quando eu fui arrebatada, as pessoas ficam brincando, achando, se foi arrebatada, por que usa brinco? Se foi arrebatada, por que você ainda usa um colar ou pinta o cabelo, corta o cabelo? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. O Espírito Santo nunca me incomodou nisso, claro. Não tenho maquiagem nenhuma aqui, ó. Nenhuma. Não é porque, você não quer. Não, porque eu não gosto. Mas quando eu quero, eu passo uma base, uma coisinha assim, sabe? O Espírito Santo nunca me incomodou nisso. O Espírito Santo, ele já se preocupou com muitas outras coisas na minha vida. Do que com simplesmente um batom, uma maquiagem. Isso não significa nada. Claro, eu respeito a religião de cada um de vocês. Eu não estou aqui para falar. Se você não se sente bem, eu respeito você. Da mesma forma que eu também não gosto de encher minha cara de maquiagem. É uma coisa que eu respeito. Mas você vir dizer para mim que Deus não me usa por causa de um brinco, por causa de um batom, uma maquiagem. Gente, eu sei de onde eu vim. Eu sei. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei. Eu sei de onde Deus me tirou. Você tá entendendo? E eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar. Sofri demais, criança. Glória a Deus que Deus me livrou de abusos. Deus não permitiu ninguém tocar em mim. Nunca. Deus permitiu. Ele cuidou de mim. E eu me lembro de ouvir a voz de Deus até os meus 11 anos. Porque depois que passou dos meus 11, que aí eu já fui, eu completei os 12, aí depois já fui para uma cidade maior, que foi Itabuna. Aí eu já comecei a conhecer bebidas e depois eu não consegui mais ouvir a voz de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Eu tinha um vazio muito grande. Um vazio de pai, um vazio de mãe e o vazio do principal que falava comigo, que era Deus. Que era Ele. Hoje eu entendo que era Ele. Depois sabe o que Satanás fez? Satanás sabia da minha intimidade com Deus criança. Depois que eu comecei a beber, ainda não entendia bem o que era o certo e o que era o errado. Mas aí já comecei a conhecer, que a partir dos meus 12 eu já comecei E sabe o que aconteceu? Aí o Satanás começou a falar comigo. Como você sabe que era o Satanás? Claro, o Satanás, ele conversava comigo, eu estava aqui sentada aqui nessa mesa aqui, ó. Sabe o que Satanás fazia? Satanás falava comigo mesmo, ele jogava o controle no chão. Eu sentia angústia, eu sentia tristeza, eu sentia medo, eu sentia desespero. Aí sim, aí era o diabo. Aí era Satanás. Satanás começou a falar comigo de uma forma também, sabe? Quando Satanás aparecia, ele já jogava as coisas no chão. E sabe quando foi que eu me libertei do Satanás? E eu voltei a ter intimidade com Deus? Depois que eu fui liberta. Eu não estou aqui para falar de religião nenhuma. Mas eu fui liberta na Igreja Universal. Foi lá
Foi lá que eu fui liberta. Foi lá que eu conheci o Espírito Santo. Foi lá que eu fui batizada com o Espírito Santo. Claro, assim, na igreja, assim, conhecendo a Deus, mas o meu batismo foi em casa. Eu fui batizada com o Espírito Santo em casa. Mas depois que eu fui liberta, que eu passei pelo processo de libertação, depois que Deus tirou tudo aquilo, que eu bebia muito, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu já estava alcoólatra, né? Porque o Satanás, ele é dessa forma. Ele trabalha dessa forma. Então, o vazio que eu sentia de Deus era muito grande. Então entrava o desespero. E aí, quanto mais eu sentia aquele vazio dentro de mim, mais eu bebia, para ver se preenchia aquele vazio. Esse vazio que nós temos não é homem, não é ninguém que preenche. Esse vazio que nós temos é só Ele que preenche. É o vazio, é só do tamanho dele. Esse vazio dentro de você é do tamanho de Deus. Só Ele pode. E é isso aí, gente. E para você que quer ter experiências com Deus, intimidade com Deus, essas coisas, comece a buscar. Comece a buscar. Peça a Deus para te lavar. Peça a Deus para te limpar. Peça a Deus para que você venha perdoar. O perdão. Perdoe. Ai, Anne, mas eu não consigo. Consegue! Consegue sim. Consegue. Basta querer. Basta falar para Deus. Basta, solta. Solta tudo. Tudo que te prende. Solta. E depois que eu comecei a buscar Deus, a ter intimidade mais com Ele, aí eu comecei a ter as minhas experiências com Ele. E outra coisa, se alguém entrar na tua vida para afastar você do propósito de Deus, você pode ter certeza que você vai perder aquela pessoa. Você perde. Você pensa que vai morrer. Ai, meu Deus, por que que eu tô perdendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus. Ai, entrei em desespero. Eu já entrei em desespero, gente. Eu já enchi a cabeça de muita gente. Eu era aquela menina chorona. Não entendia nada. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo tudo. Entendeu? Então é isso. Foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E o diabo também. O diabo, eu comecei a ouvir, foi quando eu fiz 12 para 13 que eu comecei a beber. Aí o Satanás começou a investir forte. Mas depois eu venho contar para vocês em outro vídeo, tá? O próximo vídeo que eu vou contar para vocês é quando eu fui para a casa lá do Espiritismo. Aí eu vou contar para vocês. Anne, você já passou por... Já. Porque aonde me convidava, eu ia para ver se preenchia o vazio. Eu não entendia. Então as pessoas me convidavam e eu partia. Só que quando chegava lá, as pessoas diziam: você tem um dom. E você tem que desenvolver esse dom. E eu ficava assim, sem entender. Mas aí vai pro próximo vídeo. Vou contar para vocês, né? Passei por uma também, tá? Mas Deus me livrou. Mais um livramento de Deus. Vou contar para vocês no próximo vídeo, tá bem? Porque senão vai ficar muito grande. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Continue orando por mim, porque eu sempre estarei aqui orando por todos vocês.